Vamos orar? Vamos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, por esta oportunidade de estarmos diante da tua presença, Senhor, para meditar na tua palavra, pensar e poder sair daqui desafiados, ó Pai. Nós te amamos, usa a minha vida, eu quero ser um canal de bênção para cada um destes. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu tenho uma frase que está na minha cabeça, né, esses dias. Diga não à passividade. Diga não à passividade. Vamos falar juntos? Diga não à passividade. Isso tem estado assim na minha mente, que eu precisava compartilhar isso com vocês. Diga não à passividade, ao conformismo. A gente aceita Jesus para viver uma vida nova, para viver algo novo. E a vida com o Senhor é nova todos os dias. Às vezes a gente não percebe por falta de conexão, porque conectado com Deus, você sempre vai ver coisas novas na tua vida. E uma das coisas que a gente já aprendeu é que todas as batalhas, Deus nos dará a vitória. Como tem dado nesses 64 anos, meu irmão, a gente passou por momentos trabalhosos, difíceis. Para os mais antigos aqui, lembra aquela propaganda, né? Quem está batendo? É o frio, né? Deixa eu entrar. Quantas vezes o desânimo bateu a porta? Deixa eu entrar. Quantas vezes a ira bateu a porta? Deixa eu entrar. Deixa eu fazer parte. Quantas vezes a gente teve vontade também de chutar tudo? Quantas vezes a melancolia cirandou a nossa vida? Quantas vezes a traição fazia a gente se sentir abatido? Mas uma das coisas que foi muito forte em todos esses anos foi estabelecer que se nós pararmos, eu sempre disse que a luta é a mesma para quem avança como para quem recua. A luta é a mesma. Se você recua, você tem que ficar explicando por que recuou. E se você enfrentar, você tem que explicar por que enfrentou. E a luta é a mesma. Nesta manhã eu quero incentivar você a dizer não à passividade. Porque tem hora que a gente tem vontade de chutar tudo, tem hora que a gente fica desanimado, tem hora que a gente fica pensando, será que vale a pena? Será? A gente teve o privilégio de ler aí a história, estamos lendo, não, parte da história do povo de Israel, no deserto, mas tem momentos aquele povo olhava e dizia, não valeu a pena, sair do Egito, não valeu a pena, coisa maluca, coisa doida. Porque o melhor de Deus sempre está na frente, sempre está no amanhã, sempre está depois. E a gente tem incentivado você a declarar, vou viver os melhores anos da minha vida. Vamos falar juntos? Vou viver os melhores anos da minha vida. Outra coisa que me veio ao coração, meu irmão, quando eu pensava nisso, é que toda luta é pequena para quem está bem preparado. Toda luta é pequena para quem está bem preparado. E eu queria usar como base aqui 2 Crônicas, queria que você abrisse lá, 32. Eu queria meditar nesse texto, mas pensando nisso, diga não à passividade. Amém? 2 Crônicas
32, a gente vai ler do versículo 1 até o 8. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes, seus varões, para que se tapasse as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-se assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Vamos ler outra vez, versículo 7 e 8. Esforçai-vos e tende bom, não temais, nem vos espanteis por causa do rei nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Vamos falar juntos? Porque há um maior conosco do que com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Amém? Por isso que eu disse para você que toda luta é pequena para quem está bem preparado. No caso aqui, Ezequias, o relacionamento dele com Deus foi fundamental, para que diante dessa luta, ele pudesse não só estar preparado, como também para estimular os outros. Diga não à passividade. Muitas vezes, meu irmão, nós somos pressionados, ninguém pode impedir de que venha uma tentação, ninguém pode impedir de que venha uma pressão sobre a nossa vida, mas nós não podemos permitir que aquilo tome corpo no nosso corpo. Eu não posso permitir que a ira, a maldade, o rancor domine a minha mente e meu coração. Eu preciso tomar algumas atitudes. Diga não à passividade. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã. Não se conforme, não aceite as situações como um ponto final. Declare a vitória, levanta a tua cabeça, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies em você mesmo, não vai por você, pela tua cabeça. Declare quem Ele é sobre a sua vida. Esse é o meu testemunho, e eu sei que muitos aqui também já passaram por isso, porque muitas coisas tentaram já travar a gente, e a gente tomou posse, creu contra a esperança, fé para essas horas, né? Amém, não sei como vai ser, não sei, só sei que o Senhor é maior, qual é o instrumento, qual é o caminho, como Deus vai fazer, eu não sei, só que eu não posso simplesmente parar diante do problema e me conformar. Algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto, a primeira delas é o fato do conselheiro. Quem você segue? Essa é a questão. Quem? No caso aqui de Ezequias, ele tinha um
um amigo, um parceiro, que era Isaías. Lá no versículo 20 fala que ele chama Isaías e diz, o profeta Isaías, vamos orar. Quem você segue? A gente vê que a vida de Ezequias era uma vida muito voltada para Deus. Desde o início do seu reinado, ele tinha um foco. Obedecer a Deus, conhecer melhor a Deus, reestruturar a sua vida com Deus. Ele reestruturou o louvor, ele reestruturou... Havia um local, que é o local onde colocava os dízimos ali, estava uma bagunça, ele reestruturou para que voltasse a colocar os dízimos ali, ele reestruturou as equipes de louvores a Deus, ele chamou alguns dos seus sacerdotes e que passassem pela nação e ensinassem o povo a temer a Deus, né? O texto diz que meu povo erra por falta de conhecimento, então vamos oferecer conhecimento, maturidade. Então aqueles sacerdotes saíram pela nação, lendo a palavra, ensinando as coisas de Deus. Então isso foi fundamental, porque lutas a gente nunca vai ficar sem, problemas a gente nunca vai ficar sem. Enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ter problemas, vamos passar por desafios, mas a questão não é essa. A questão é, qual é o meu relacionamento com Deus? Quem eu sigo? Quem é minha inspiração? Você vê que o povo estava muito focado em Ezequias. Ele era a inspiração do povo, mas Ezequias tinha Isaías como seu companheiro. Então, isso aqui é muito importante. Hoje a gente vive um momento em que as pessoas estão procurando seguidores. Quem é o pessoal da internet querendo mais seguidores? E o povo seguindo. E às vezes nós seguimos por seguir. Seguimos, mas não seguimos. E esquecemos de aumentar o nosso relacionamento com Deus. Meu irmão, isso é muito importante. Toda luta é pequena quando nós estamos bem preparados. Vou repetir para você. Toda luta é pequena quando nós estamos bem preparados. Toda prova é fácil quando nós estamos bem preparados. Por que a gente vem na igreja? Por que a gente ouve a palavra? Por que a gente está sempre envolvido, lendo todo dia, 3 capítulos por dia? Por quê? Porque esse relacionamento com Deus vai trazer maturidade, força, na hora da tentação, na hora das oportunidades ilícitas, na hora do desânimo, dos ataques de Satanás, nos momentos em que a gente se dá o direito da ira, do rancor, nesse momento a gente vai frear e vai parar. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito mais forte no nosso coração. Muito mais. Eu acho muito legal o Salmo 119, quando o salmista, a partir do versículo 99, diz assim: Senhor, me tornei mais sábio do que os meus entendidos, me tornei mais sábio do que aqueles que são os meus sábios, porque medito na tua palavra. Quando ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, quer dizer, quando eu tenho que tomar decisões, eu tenho que andar, mas esse relacionamento com Deus faz com que todos os problemas não tenham a dimensão para destruir a nossa vida. Por isso que todo mundo olhava o gigante como gigante, e Davi olhou o gigante como um camarada já vencido. Todo mundo olhava o problema como um grande problema, mas ele já olhava o problema já como alguma coisa do passado. Passou. Porque esta segurança, o Senhor me dará vitória. Diga não à passividade. Sabe quando a gente se torna as coisas se tornam comum, vem à igreja muito comum, cantar muito comum, dar dízimo muito comum, a coisa vai se tornando tão comum em que a gente deixa de saborear o melhor de Deus. Isso é o relacionamento conjugal, relacionamento na família, relacionamento no trabalho. Quando a gente deixa a coisa se tornar muito comum, a gente perde a graça, perde a vibração. Aí você diz, nossa, minha vida não muda. Não, quem não mudou foi você.
Porque dia a dia você pode experimentar coisas novas de Deus dentro do teu ambiente. Deus te dará graça. Porque dia a dia Ele faz milagres. Olha o dia bonito aí. Quem fez isso daí? Deus. Para quem? Para a gente. Agora, num dia desse, a gente decide carregar rancor no coração. Ah, não gosto daquele irmão, não gosto disso. Eu não gosto quando fazem isso. Tenha santa paciência, meu irmão. Aproveita mais a vida. Quando eu digo para você, diga para o irmão não ser chato, a ideia é dar uma cutucada para que, sabe, às vezes é tão exigente, não, porque eu não aceito. O cara chega ao ponto de passar o dedo assim para ver, está sujo aqui, está sujo. Está sujo? Pega um pano e limpa, meu. Vai de ficar, sabe, aquela pressão, saboreie. Curta. Diga não à passividade. Vamos falar juntos? Diga não à passividade. Fala para quem está do seu lado, cuidado quem você segue, hein? Fala, cuidado quem você segue, hein? Olha, tem gente, tem coisas que tiram o nosso vigor. Você viu? Viu o quê? Não me cumprimentou, não te cumprimentou, pronto, já estou olhando com os olhos dos outros. Você viu? Quero só ver como é que vai ficar. E aí você vai acabar vendo mesmo, vendo coisas que não devia ver, pensando coisas que não devia pensar. Eu acho legal que Ezequias, quando se viu numa situação difícil, ele estava muito bem preparado. Se você for olhar no finalzinho do capítulo 31, ele estava muito bem preparado. E Deus o abençoava e ele prosperava em tudo o que fazia. O relacionamento com Deus é fundamental para a gente viver coisas novas. Mas quando chega aqui no capítulo 32 e vem Senaqueribe, vem de longe. Meu irmão, olha, a distância era muito, deu tempo de fazer muro, deu tempo de fazer armas, quer dizer, houve um tempo distante, questão aí de meses, 1, 2, 3 meses, percebeu, agora lá vem encrenca, percebeu, deu tempo de restaurar, de construir, quer dizer, mas ele reúne com os seus conselheiros, reúne com homens para a gente pensar, reúne com pessoas que o ajudaram. Por isso que eu coloquei, quem que a gente segue? Quem é a inspiração? Ontem nós tivemos uma conversa com a tia Noeli, a gente tinha que conversar um outro assunto, e a gente estava falando, tia, a senhora e o tio Cássio foram malucos, né, em ungir a gente. Eu tinha 20 anos de idade, que coisa maluca, coisa doida, né? Mas vocês fizeram. Vocês foram malucos. A gente era jovem, então a gente foi na onda, né? Vamos embora, a gente quer servir a Deus, vamos embora. Vocês foram malucos. E essa maluquice deu certo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus foi muito bom com a gente. Mas nesses anos a gente teve vontade de recuar, mas nós tínhamos uma referência, o nosso pastor. Ele sempre foi uma inspiração. Mesmo depois que ele falou para a gente andar sozinho, que foi triste, porque a gente não queria. Meu irmão, é muito melhor ser segundo do que ser primeiro. Tem tanta gente querendo ser primeiro, não é? Meu irmão, como é bom ser segundo, hein? Eu segundo só, faz isso, eu faço. Vai para lá, eu vou. Vem para cá, eu sou segundo. Mas tem gente que sonha em ser primeiro e depois que descobre que ser segundo é muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas o tiozão decidiu, bom, vamos começar a caminhada. Mas sempre tive ele como referência, como inspiração. Meus pais, meu tio, o pastor Silas, sempre tive esse pessoal como referência. Isso nos ajudou muito. E às vezes eu vejo que as pessoas têm referência quem não tem nada com ele, não tem. Ontem nós estávamos cantando parabéns em casa lá, e eu estava louvando a Deus pela vida da tia, né? Nós estamos juntos há 48 anos, hein? Vamos falar a verdade, hein? Essa menina vale ouro, hein? Vamos falar a verdade, hein?
Essa mulher falou, de manhã eu falei, essa menina falou, não, você está mentindo, não tem menina aqui não. Não, tem sim. 48 anos. A graça do Senhor nos sustentando. Mas, meu irmão, se a gente parar no tempo, as coisas não vão para frente. O tempo ele vai para frente, as coisas vão acontecer. Mas nesta manhã eu quero dizer para você, meu irmão, diga não à passividade. Levanta a tua cabeça e declare quem é Deus na tua vida. Toma posse das vitórias. Para mim, Ezequias ele é uma inspiração por causa disso. Era uma batalha grande, era um problema muito grande, era difícil. Mas o relacionamento dele com Deus era tão gostoso, tão que ele olhou aquele problema já como um problema resolvido. Com ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus para guerrear as nossas guerras. Meu, cara maluco falar uma coisa dessa diante daquele grande exército. Mas o relacionamento com Deus. Quando meu pai passou por falências lá, foram várias, uma atrás da outra, e foi difícil a gente passar por aquele momento. Eu era adolescente, e minha mãe ficava desesperada, e ele dizia, calma, dias melhores virão. Aí passava um mês, dava aquelas crises outra vez, e calma, dias melhores virão. Só que isso durou 8 anos. Quer dizer, foram 8 anos de vacas magras, magríssimas, terrível, e tentando fazer tudo o que pintava na frente. A gente era adolescente, a gente ia junto, mas foi trabalhoso. E minha mãe, às vezes, dava uns pane nela, e ela fala dela, porque ela não está aqui, então. Né? E ela dizia, que raios de dias que não chegam. Pois é, deu trabalho, mas passou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito daquele texto lá de Mateus capítulo 7, que fala que aquele que construiu, aquele que ouve e pratica a palavra, é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí faz o paralelo entre quem construiu na rocha e na areia. E nas duas vieram tempestades, nas duas vieram dificuldades, tal, e uma caiu, a outra não. Eu acho muito legal, meu irmão, que a luta, a dificuldade sempre virá. A questão é como é que eu vou estar depois que ela passar. Quando a pessoa se rende ao problema, se rende ao pessimismo, se rende à passividade, se rende, quando passa... Meu irmão, passou a tempestade, mas parece que a tempestade continua no coração. A gente passou por essa experiência da pandemia. Quantas pessoas, a pandemia passou, mas o medo continuou. A pandemia passou, mas a aflição continuou. Quer dizer, continuou o problema dentro do coração. Isso são milhares de pessoas. Outros conseguiram vencer. Então a questão não é o problema em si, a questão é, quem é minha referência, quem eu sigo? Nós temos uma referência maravilhosa, que é o Senhor, sua palavra. Ezequias, ele tinha convicção da vitória, se reuniu com pessoas que tinham a mesma visão, e por isso a vitória veio de Deus e passou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a segunda questão que eu acho muito legal nesse texto aqui, é quando eles se ajuntam para fechar as brechas, versículo 3 aqui, e teve conselho com seus príncipes, seus varões, para que tapassem as fontes. Uma coisa muito importante, meu irmão, a gente descobrir na nossa vida aonde Satanás sacia sua sede em nós. O que nós estamos fazendo que tem dado liberdade para o mal nos atormentar? O que a gente está fazendo? Quer dizer, ele reúne o pessoal e diz, pessoal, o que nós temos que fazer?
e chegaram à conclusão, nós temos que tapar as brechas. Aonde tiver brecha, nós temos que tapar. E aonde tem um ribeiro, onde sai a água, nós temos que fechar. Porque o inimigo não pode ficar no deserto tomando água. E a água é fundamental no deserto. Não, nós temos que tapar. E aí me vem a questão, eu preciso descobrir na minha vida e tapar aonde Satanás sacia a sua sede. Eu preciso descobrir. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente ouve a palavra e às vezes a gente sai do culto e já esqueceu da palavra. A gente ouve a palavra, e essa palavra, eu sempre considero que a palavra permanece para sempre, mas as palavras que a gente recebe num domingo têm muito a ver com o que vai acontecer durante a semana. Quando a gente vem a um culto como esse, a gente recebe a palavra como se fosse um discurso, uma palavra positiva, sabe, um curso aí de autoajuda. Então você vai embora e perdeu, esqueceu. Mas quando você pega a palavra e diz, não, Deus está me avisando alguma coisa. Deus está me informando. Vai vir desafios, lutas, e eu preciso estar firme. E uma das coisas que eles fizeram foi isso. Vamos descobrir aonde o mal sacia a sua sede. Quer dizer, eu não posso dar brecha e deixar o mal alimentando-se e trazendo males sobre a minha vida. São pequenas brechas, coisas que a gente vê, coisas que a gente gosta, mas não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Músicas, pensamentos, leituras. Porque às vezes a gente vai abrindo uma brecha, a gente deixa ali um local onde Satanás se satisfaz. Está vendo? É teu servo, mas nessa área aqui quem manda sou eu. É teu filho, mas nessa área. Uma das áreas terríveis é essa questão do perdão. Quando as pessoas se dão o luxo de não perdoar quando acham, isso é perigoso. Porque perdão não é para o outro, é para a gente, meu irmão. É para tirar aquele peso da consciência, aquela lembrança da injustiça, da maldade, da ingratidão. Eu te perdoo, acabou, tirei isso do meu coração. Quando eu te encontrar, não vou mais ficar carregando essa sujeira, essa maldade. Agora, enquanto a gente não declara o perdão, isso fica dominando a nossa mente. Quem que vai estar lá? Fulano, não vou lá porque é fulano, não vou. Não quero. Não, sentar na mesa, não vou sentar na mesma mesa. Não quero. E Satanás vai saciando a sua sede. Quando o camarada não abre mão, quando a esposa decide ser, tinhosa, e Satanás vai se alimentando. Por isso que a minha palavra é: diga não à passividade. Não, eu tenho que reagir, eu tenho que mudar, eu tenho que querer coisas novas, eu tenho que buscar coisas novas de Deus, eu tenho que ser um crente melhor, eu tenho que viver coisas melhores de Deus, eu tenho que buscar as promessas, eu quero viver, porque quanto mais preparado eu estiver, menor é a luta. E uma das coisas que Satanás faz é enfraquecer, saciando a sua sede na nossa vida. Ezequias falou, vamos parar com esse negócio, vamos tapar. Não vamos permitir. Não. É como se você chamasse os seus filhos, filho, vamos parar, vamos pedir a Deus graça, sua esposa, seu marido, não, vamos parar aqui. Não, tem coisas, quando fica cada um puxando para um lado, os dois querem chegar no mesmo ponto, por caminhos diferentes, ver aquela encrenca,
onde não se respeita. Para com isso. Como cristãos. Não, para. Não vou permitir que o diabo... Olha, não é à toa que o Senhor disse, bem-aventurados os pacificadores. Vamos falar juntos? Bem-aventurados os... Olha, meu irmão, o pacificador às vezes tem que engolir sapo de perna aberta, meu irmão. Sabe, quando tem que engolir pacificador, para. Mas tem hora que você tem que... Pacificador tem que ser tolerante. Pacificador tem que ter bom coração. Pacificador tem que ter visão. Quer dizer, eu não posso permitir que o mal venha saciar a sua sede na minha vida. Fica flertando com o mal, vai dar mal, meu irmão. Ele diz, não, nós vamos tapar aqui. E a outra questão que eu acho muito legal, meu irmão, é ouvir bons conselhos. Vamos falar juntos? Ouvir bons... Na verdade, eu queria falar sobre rejeite os maus conselhos. Mas eu preciso ouvir bons conselhos. Olha o versículo 10, depois vamos ver o 15. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza de Jerusalém? 11. Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes de fome e de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Versículo 15. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Nenhum. São conselhos ruins, são palavras negativas. Rejeite os maus conselhos. Por isso que o envolvimento com Deus, o relacionamento com Deus, faz com que as lutas se tornem menores, faz com que as dificuldades fiquem menores, faz com que a nossa fé cresça, faz que a gente olhe com esperança o dia de amanhã. Como diz o texto, né? Creu contra a esperança. É assim que Abraão fez, creu contra a esperança. Por quê? Porque quem prometeu tinha poder para cumprir. Quer dizer, eu tenho que rejeitar e tomar posse das promessas de Deus sobre a minha vida. Por isso que é importante sair da passividade. Senão a vida cristã, ela se torna muito comum, é todo mundo vivendo. É isso aí, meu irmão, vamos trabalhar, vamos viver. Mas é mais do que isso. Através das nossas vidas, o nome do Senhor é exaltado. Através das nossas vidas, a nossa família é abençoada. Através das nossas vidas, Deus se manifesta. Quer dizer, quando eu disser para alguém, você crê em milagre? Porque eu sou um milagre. A minha vida é um milagre. Quer dizer, meu ministério, a minha família, tudo é um milagre, meu irmão. Não tem lógica. É um milagre. Mas isso é fruto de relacionamento, de uma decisão. Diga não à passividade. Quer dizer, você não pode entrar, segunda-feira, outra vez segunda-feira, né? Segunda-feira. Ainda bem que não tem feriado essa semana, hein? Vamos trabalhar, né? E quem trabalha, que pena que não tem feriado essa semana, hein? Puxa vida, como seria... Meu, que isso? É mais uma semana, Deus da graça. Porque a qualquer momento, milagres podem acontecer na sua vida. Estava ouvindo uma mensagem agora de manhã e o pastor estava dizendo que durante muitos anos, aqueles amigos pegaram aquele coxo e colocaram na porta do templo chamado Formosa. Todos os dias. E ele dizia, não era todos os domingos, hein? Todos os dias. Mesmo não acontecendo, aquele era o melhor lugar para se estar. Todos os dias colocavam aquele coxo ali, pedindo esmola, acreditando
que um dia alguma coisa iria acontecer, pois o dia chegou e ele estava lá, louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias, até que a mão do Senhor veio e mudou a sua... O texto diz que ele pulou e entrou louvando a Deus. Sabe, não é aquele milagre meia boca, que você põe o cara em pé, segura aí, ele sai titubeando, você não sabe se foi cura ou o que foi. Não, cara, o texto diz que ele saltou e ele pulou e louvava a Deus. Mas tem uma coisa interessante, todos os dias estava no templo, todos os dias. Não, vou mudar. Não, 15 dias depois, não adianta. Já faz 15 dias, já faz um mês, já faz... Não, chega. Sabe, também, não, todos os dias, durante muitos anos, todos os dias. Mas quando a mão do Senhor veio, meu irmão, mudou toda a trajetória, louvado seja o nome do Senhor. Diga para quem está ao seu lado, diga não à passividade, meu irmão. Fala para essa é uma semana de reação, fala. A gente tem declarado, esse é um ano de grandes desafios e multiplicação. Esse é um ano de grandes desafios e multiplicação. Mas eu acho interessante isso, meu irmão. Esse rejeitar. Rejeite. Eles tomaram posse daquela palavra, que era uma palavra absurda. Não temais, nem vos espanteis com o rei da Síria. Não tenham medo. Não. Acontece que Ezequias estava muito bem preparado espiritualmente. E ele preparou o povo. Então, não foi difícil aquele povo entender. Quer dizer, Ezequias preparado, o povo também preparado. Depois o texto diz que Ezequias chama Isaías e vão à oração. Oraram porque não pode ficar na passividade, tem que enfrentar. Mas a vitória veio, meu irmão. Eu acho muito legal isso, a gente poder tomar posse de tudo isso, meu irmão. Na caminhada com Deus, diga não à passividade. Na caminhada com Cristo, nós nunca vivemos tudo. Eu acho muito legal isso, meu irmão. Deus nunca revela tudo para a gente. Parece que um quebra-cabeça, né? Ele vai... são pedacinhos que Ele vai montando na nossa vida e vai guiando os nossos passos em nome de Jesus. Quando a gente lê, quero terminar aqui, o pessoal pode vir, né? Quero terminar, quando a gente lê Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo dizendo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, que furtava, não furte mais. Quando a gente lê o capítulo 5 dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Quando a gente vê lá dizendo: enchei-vos do Espírito Santo, cantando hinos, salmodiando ao Senhor, louvando ao Senhor. Quando a gente vê Colossenses, capítulo 3, dizendo: pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são do alto, mortificai a carne, despojai a carne, saia da passividade, reaja, tome posse das promessas. Quanto mais se relacionar, menores são as dificuldades. Queridos, eu queria que você recebesse isso, mas não queria que você recebesse como uma palavra de autoajuda, legal, muito legal. Não, eu queria que você recebesse como uma revelação de Deus para a sua vida. Sei que tem gente animada, que tem entusiasmo e tal, mas, meu irmão, eu acho que Deus tem tantas coisas para fazer na nossa vida ainda, tem tantas portas a serem abertas, tem tantos milagres, tantas oportunidades,
que a gente precisa tomar posse disso e avançar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Eu queria que você falasse com Deus agora acerca da tua vida. Recebe essa palavra. Pensa, meu irmão, pensa. Fala para Deus: Deus, eu quero viver mais, eu quero viver coisas maiores, eu quero experimentar. Deus, me dá graça. Pensa, fala com Deus: Deus, tem alguma área que Satanás está saciando a sua sede em mim? Tem alguma área? Eu quero fechar todas as oportunidades para o mal. Quero declarar que só o Senhor é Deus. Quem é a tua inspiração? Quem são as pessoas? Qual é? Oh, meu Deus, estende as tuas mãos sobre estas vidas. Senhor, que caiam por terra, Senhor, todas essas mentiras do mal. Vou te destruir, vou acabar com a sua vida. Seu casamento não tem mais jeito. Senhor, nós repreendemos tudo isso em nome de Jesus. Profissionalmente você não acertou. Nós repreendemos isto em nome de Jesus. Dá graça e sabedoria, Senhor. Senhor, levanta este povo com autoridade. Nós queremos viver este evangelho, servir ao Senhor, inspirar vidas, levar vidas ao encontro contigo. Abençoa, Senhor. Nós te amamos, ó Pai, nós te amamos. E recebemos a tua palavra pela fé, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor meu Deus, bem forte, Senhor meu Deus, eu creio na tua palavra, e eu não quero parar no tempo, eu quero servir, honrar o teu nome, avançar, em nome de Jesus. Sempre te darei toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh, todo tempo. Vamos fazer essa declaração. Em todo tempo tu és tão bom. És fiel, vamos lá. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Meu irmão, uma semana muito especial sobre a sua vida, em nome de Jesus. Uma vida completa. Eu acho muito legal João capítulo 15, quando Jesus diz: para que o vosso gozo seja completo. Para que o vosso gozo seja completo. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Ele vai fazendo algumas coisas e ele diz: para que o vosso gozo seja completo. Completo. É evidente que quanto mais nós buscamos a Deus, mais preparado a gente fica, mesmo que demore algumas coisas, mas Deus fará grandes coisas na nossa vida. É só olhar para você, você é um milagre. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Olha o milagre que Deus pôs do seu lado, hein? Olha o milagrão, né? Olha o milagrão, tem muita história para contar. Nós somos um milagre. Somos um milagre.
Em nome de Jesus. Quando a gente foi lá na Bolívia ver a Romélia, eu pensei que a coisa ia parar ali na Romélia. Ia parar ali. Já faz quanto tempo isso? Muitos anos. Muitos anos. Mas eu me lembro que nós chegamos lá na UTI para vê-la. Não tem, está muito difícil, muito difícil. Pois, meu irmão, quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor. Por isso que eu digo, nós somos um milagre. E a gente não pode deixar com que conta-gotas do mal vá tirando o nosso ânimo, o nosso brilho, e vem trazendo desânimo. Não, meu irmão, levanta a tua cabeça. A questão não é quem é você e quem sou, é a questão quem é o Senhor sobre nós. Com Ele está o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus. Não é a gente, é Deus. É Deus, é o Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Você recebe isso? Então tá bom.